eu não poderia deixar de cumprimentar a todos que estão aqui nas galerias, lutando por justiça, lutando por algo que de alguma maneira envergonha o nosso país, que é não dar um tratamento justo e adequado para quem sofreu a injustiça que as senhoras e os senhores sofreram. O Aeros é algo que talvez mostra bem o país que nós já tivemos. Essa tribuna é a essência da democracia aqui no Parlamento. Acabou de sair um colega que, no seu juízo, na sua percepção, no seu sentimento, fez todas as críticas que queria, que desejava ao nosso atual governo, ao meu partido. E eu, livremente, também agora ocupo a tribuna, não para respondê-lo, mas para fazer a minha fala programada. E isso aqui é a beleza da democracia. Por isso que devemos sempre celebrar esse instrumento poderoso que o Brasil hoje tem, que é a liberdade, a democracia, e foi fruto de muito sacrifício. Venho à tribuna, tinha me organizado, para repercutir uma fala, uma entrevista do presidente Lula, que hoje pela manhã, no Instituto Cidadania, ele deu, depois de 3 anos de ter saído da presidência da República, a blogueiros do Brasil. Ele faz um exercício que entendo é muito importante. Na hora que o Senado discute, aprecia o Marco Civil da internet, o presidente Lula pratica o bom uso dessa conquista também, que é a rede mundial de computadores, dando uma entrevista a blogueiros brasileiros. E o presidente Lula deu uma entrevista que, não tenho dúvida, terá grande repercussão na imprensa convencional do nosso país, nos sites, e eu trago aqui alguns aspectos dessa entrevista. O presidente Lula falou de tudo e todos. E nesses dias de véspera de eleição, e não tenho dúvida que as pessoas, que aproveito para cumprimentar, que estão me ouvindo pela TV Senado, me assistindo pela TV Senado, me ouvindo pela Rádio Senado e também na rede mundial de computadores através da nossa agência, estão acompanhando. Parece até que o Brasil é um país amaldiçoado. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi tanto desamor pelo nosso país. Há uma Copa do Mundo que vem para cá depois de 60 anos, não presta, porque o governo é do PT. Aliás, só não assume, mas estão torcendo para que o Brasil seja derrotado na Copa. Porque para alguns, miséria pouca é bobagem. O discurso agora é sobre a Petrobras. Nós aceitamos debater a Petrobras. E quem é que capitaneia o discurso contra a Petrobras? Contra o Brasil? PSDB. Não tem nenhum problema. Eu, quando estou ali, respeito todos os colegas e tento harmonizar o trabalho do plenário, como é minha função regimental de vice-presidente da Casa. Mas aqui na tribuna, sou só mais um senador. A Petrobras fica parecendo, depois de nós ouvirmos alguns dos colegas do PSDB ou da oposição, que é uma empresa que está falindo. A empresa Petrobras estava quase falindo quando eles estavam no governo. A ponto de se discutir a privatização da Petrobras. Quem acabou a Varig não foi o nosso governo. E esse patrimônio, eu espero que no nosso governo, pelo menos os seus funcionários que representam essa história possam ter os seus direitos garantidos. A Petrobras, quando eles governavam, era uma empresa pequena diante do mundo.
grande para nós brasileiros. Querem discutir o quê? O número de funcionários era 40 mil, agora com o nosso governo são 86 mil. Querem discutir o lucro da Petrobras? Era de 8 bilhões por ano, agora é de 25 bilhões por ano. Parece que a Petrobras está acabando. A Petrobras, ela tinha uma produção diária de 1,5 milhão barris por dia. Agora são 2,5 milhões. O pré-sal vai transformar o nosso país membro da OPEP. Foi descoberto no nosso governo. E é um passaporte para o futuro desse país. Mas parece que não é. Se a gente ouve os discursos nas comissões, ou alguns discursos aqui, parece até que foi o PT que pegou a Petrobras, fazendo investimentos de 15, 20 bilhões por ano, e agora zerou os investimentos. Não, no nosso governo, os investimentos passam de 100 bilhões por ano. Talvez aí é que esteja o guiso do gato. Talvez o medo seja de que a Petrobras, com o pré-sal, possa, de fato, mudar a história da educação no Brasil. Mudar a história, porque só se muda, de fato, na realidade, a história de uma nação, de uma sociedade, de uma nação, se for através do conhecimento, da educação. E o que é que nós fizemos com o pré-sal? Em vez de fazer como alguns queriam, nós fizemos um novo regime, onde o Brasil vai ganhar muito com a exploração de petróleo e vai poder fazer a grande revolução na educação que o país precisa para se tornar uma grande e definitivamente uma grande nação no mundo. O presidente Lula falou de vários assuntos. Ele pede primeiro para acabar com essa boataria de que ele quer ser ou vai ser candidato a presidente. Diz o Lula, acabar com essa boataria toda. E ele crava o apoio à reeleição da presidenta Dilma. Ela é disparadamente a melhor pessoa para ganhar as eleições, disse. Eu já cumpri minha tarefa, já me dou por realizado. Essa é a posição do presidente Lula hoje. O presidente Lula também fala da ação penal 470. Fala de Zé Disseu. Diz o presidente Lula, o que está acontecendo com Zé Disseu é um abuso. O ex-presidente Lula diz que houve um massacre apoteótico por parte da mídia durante o julgamento do Mensalão e citou 2 pesos e 2 medidas em comparação com o Mensalão do PSDB. O original, mesmos personagens. Tem um Mensalão criado em Minas Gerais, desvio de dinheiro público, vai parar no Supremo, o mesmo Supremo que julgou pessoas que não tinham foro privilegiado, é o mesmo que diz, não, o Mensalão do PSDB, o tratamento tem que ser diferente, tem que ser pela justiça comum lá em Minas Gerais. E o presidente Lula não está fazendo nenhuma apologia, ele apenas está dizendo, por que 2 pesos, 2 medidas? Mas é fato, o Mensalão do PSDB ocorreu 5 anos antes. E o presidente Lula diz, é incrível que não se encontrou um parlamentar que recebesse mesada, mas o nome ficou Mensalão. É incrível que não tivesse, que muitas pessoas sem foro privilegiado fossem julgados sem direito a nenhum recurso. Sobre a Petrobras, o presidente Lula diz, não adianta comparar. E ele até fala isso. Sobre CPI, o Brasil fica observando hoje, porque hoje eu participei na Comissão de Fiscalização e Controle de um debate sobre convocação ou não. Então, primeira coisa, o Partido dos Trabalhadores, a nossa bancada de apoio ao governo, nós queremos sim uma CPI.
Nós queremos sim a apuração como a sociedade quer, porque se não vê o noticiário, como é uma empresa que investe mais de 100 bilhões por ano, lucra hoje mais de 24 bilhões, qualquer coisa da Petrobras são bilhões. E fica parecendo o que não é. Então, uma empresa como essa não pode viver sob suspeição. Qualquer questionamento tem que ser respondido. Só que houve nisso um caminho por parte da nossa bancada. Veja bem, lá em São Paulo tem o escândalo do metrô, dos trens, no governo do PSDB há 20 anos. Quem comprovou isso foram os que pagaram propina, os que deram dinheiro para financiar a campanha que denunciaram. Está na mão do Ministério Público Estadual e Federal. Está na mão da Justiça. Mas esse é um assunto que está no Jornal Nacional, está em alguns jornais, mas não é palco de debate aqui no Congresso. Não pode, é proibido. Não tem um discurso. E faz quantos meses que a gente vê, comprova que há, de fato, corrupção para financiar a campanha eleitoral há muitos anos, vinculado a esse escândalo dos trens e metrôs de São Paulo. Mas esse é um assunto proibido aqui. Não se pode falar. Esse é um assunto que eles dizem, não, está na mão da Justiça, tem que apurar. Nós propusemos, tem dois caminhos. Os casos da Petrobras, põe na mão do Ministério Público Federal, põe na mão da Justiça. Não pode. Então tá, vamos convocar todos aqui e fazer uma investigação. Os questionamentos, também não pode. Esse caso tem que virar uma CPI. Nós falamos, tudo bem? Então que vire uma CPI. Eu assinei a CPI. Mas uma CPI que apure desvio de dinheiro público federal. Não tem problema, tinham 4 itens que eles queriam apurar da Petrobras. Nós falamos, vamos pôr mais um. A refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, vinculado diretamente à Petrobras. E na ideia de desvio de dinheiro público federal, acrescentamos só um item. Nós que somos a maioria aqui propusemos só um item. Apurar também os fatos determinados, conhecidos, vinculados ao escândalo dos trens do metrô em São Paulo. Mas isso não pode, é proibido também. Não pode. Só pode se for o PT. Só fica bom se for para xingar o PT. Olha, eu particularmente acho que o Brasil não pode mergulhar numa certa hipocrisia. Esse Congresso vive um processo crescente de desmoralização. Nossos mandatos, nossa legislatura tem a obrigação de resgatar pelo menos parte do respeito perdido. É nesse sentido que eu estou aqui trabalhando, tentando ajudar. Porque se nós fizermos uma pauta, uma agenda que se reencontre com o anseio do cidadão brasileiro, com a agenda do país, eu acho que esse resgate será possível. Agora, se nós transformarmos o Senado Federal num palco disfarçado, num palanque disfarçado da eleição, nós não vamos fazer outra coisa a não ser ajudar a desmoralizar ainda mais o Senado, a Câmara e o Congresso. É isso que me preocupa. Porque eu fui prefeito 4 anos de Rio Branco, 8 anos governador do Acre. Não fosse a política, eu não teria, junto com muita gente e fruto de muito trabalho, ter feito as transformações que, graças a Deus, nós fizemos no Acre. O presidente Lula mudou esse país, mudou a Petrobras para melhor. E agora estão querendo pôr seus macaquinhos nas nossas costas. Não, cada um no seu cada um. A Petrobras do PSDB é uma, a nossa é diferente. Na época de 1999, o Brasil queria uma CPI da corrupção. 100 mil pessoas ficaram bem aqui na frente do Senado, da Câmara, do Congresso. 100 mil pessoas pedindo uma CPIzinha para apurar a corrupção no governo deles. Pensa que saiu alguma CPI? Não. Nem as assinaturas eram recolhidas. Agora, a base nossa do governo está assinando e só quer que seja incluído um item. Mas aí já foi logo para o Supremo, aí já não pode, aí já não dá. E o pior,
que uma parcela da mídia embarca nesse discurso. O país não pode mergulhar nesse ambiente de hipocrisia. Então, senhora presidenta, eu vou só passar alguns pontos para concluir que o presidente Lula falou nessa entrevista de hoje. Não adianta comparar o valor que a empresa, disse Lula, que a empresa Petrobras tem hoje e durante o governo Fernando Henrique Cardoso se ela vale 98 bilhões hoje e ela vale mais que isso, ela valia 15 bilhões durante o governo do Fernando Henrique. Onde é que está a Petrobras valendo menos da metade? Agora, não confundam um valor de mercado que oscila, mas qualquer valor durante todo o governo Lula da Petrobras e agora no governo da presidenta Dilma, sempre foi 4 vezes maior, no mínimo 4 vezes maior do que ela tinha no governo do PSDB. E ele acrescenta ainda, o que as pessoas não aceitam, que a gente fez o regime de partilha. O presidente Lula alerta para isso. Acrescentou sobre o modelo de extração de petróleo adotado para o pré-sal. E muitos desses queriam privatizar a Petrobras há muito tempo. O Lula faz um alerta. Mais à frente, sobre crescimento. O país não está crescendo ao ritmo dos 5% ao ano. Mas faz 11 anos que esse governo gera milhões de empregos e aumenta a massa salarial. Só o governo da presidenta Dilma criou 4 milhões de empregos com carteira assinada. Lula e Dilma, mais de 20 milhões de empregos. O Brasil não sabia o que é isso. Nenhum país do mundo tem números como esse para apresentar. Os números do mundo são os números do desemprego. Os números dos que nos antecederam, dos que nos criticam hoje, são os números do desemprego. Os números do governo Lula e Dilma são os números dos milhões de brasileiros que agora têm uma carteira assinada e viraram consumidor, andam de avião, compram o seu carrinho, compram eletrodoméstico e lutam para ter a sua casa. Aí o Lula diz... Em que lugar do mundo isso acontece? Questionou. Ele recordou seu tempo de sindicalista, quando a inflação era de 80%, ele diz. Não ao ano, mas ao mês. E ele frisou, mas agora eu vejo o mesmo ministro daquela época, Maílson da Nóbrega, declarando que a inflação está fora de controle porque ela está com pouco mais de 5%. Ao ano. Então, o mesmo ministro da época, que a inflação era de 80% ao mês, agora acha que o governo do PT está muito ruim, porque a inflação é de 5,5% ao ano. Se isso não é hipocrisia, o que mais é? Uma tentativa de enganar um cidadão, de enganar e de trabalhar contra o país. Porque não é possível. Eu ligo o rádio, vejo, abro as coisas, parece que é outro país. Nada no Brasil presta para alguns. Tudo está errado. Eu não sei porque esse ódio contra... Não é nem contra o PT só, é contra o PT, contra o governo, contra tudo. Então, senhora presidenta, o Lula fala sobre o crédito. Ele diz, em 2002 o Brasil só tinha 380 bilhões disponibilizados para o crédito em todo o sistema financeiro. Hoje são 2,7 trilhões de reais disponíveis. De 380 bilhões para 2,7 trilhões. Hoje o pobre consegue, diz o Lula, hoje um pobre consegue chegar ao banco e pegar dinheiro sem ser visto como bandido, diz o presidente Lula. Pobre, antes do PT chegar no governo, não passava nem na porta de banco. Se passasse, era visto como bandido. Reforma política, ele fala, estou convencido que só uma constituinte exclusiva pode fazer a reforma política. A reforma política é a mais importante de todas. Então, não vou me alongar, senhora presidenta, eu só queria deixar registrado, e ele fala ainda sobre o mensalão. No caso do mensalão, o massacre foi apoteótico. Eu não vi essa gritaria no mensalão do PSDB.
Então, são dois pesos, duas medidas. Os mesmos que defenderam a forca para Zé Disseu, defendem agora um julgamento tranquilo, civilizado, para o mensalão do PSDB. Eu encerro, então, senhora presidenta, lendo aqui o último trecho do presidente Lula. A Copa do Mundo no Brasil é um encontro de civilização entre nós. É mais do que o dinheiro. Milhares de pessoas virão conhecer esse país, comer a nossa comida. E mais do que futebol, é trazer para cá o mundo esportivo. Então eu encerro dizendo que a sociedade brasileira tem razão de desconfiar da política e dos políticos. Mas penso que isso não é bom para o nosso país. As mudanças que o país experimenta hoje, que alguns estados experimentam, que algumas cidades experimentam, são frutos da política, da boa política. Agora, se vamos debater para melhorar a política, ótimo, mas não vamos fazer um debate estéril, que desmoraliza ainda mais a política, que nos coloca uns contra os outros e nos coloca todos contra o país. Muito obrigado, senhor presidente.